A gordura na sua barriga é mais perigosa do que você imagina. Essa gordura que aumenta na menopausa, se acumula por dentro, causa doenças graves e milhares de mulheres estão adoecendo sem nem perceber. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e como perder essa barriga de uma vez por todas. Por que será que a barriga aumenta na menopausa? Essa é uma dúvida de várias mulheres. Inclusive, algumas falam que tinha uma barriga mais light, mais baixinha quando era mais jovem, inclusive depois de ter tido filhos, e percebeu que quando entrou na menopausa, a barriga aumentou. Isso tem vários motivos. Um deles é a queda do hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio ele cumpre um papel muito importante na distribuição de gordura do seu corpo. Quando você está no período fértil, ou seja, que pode ter bebê ainda, mais ou menos até os 45 anos de idade, o seu perfil de distribuição de gordura é mais para o quadril, para a coxa e para o bumbum. Tanto que quando você está naquela época jovenzinha, você tem muito mais gordura nessas partes, tem um corpo mais desenhado e modelado. Quando esse hormônio diminui de quantidade, essa distribuição de gordura fica diferente. O seu corpo ele fica meio confuso, ele acaba mandando tudo para a sua barriga, infelizmente. Também pode ser pela diminuição do metabolismo. Isso acontece porque com o passar dos anos, a chegada na menopausa, o corpo da mulher ele fica mais lento para queimar as calorias. Fazendo uma comparação aqui para vocês, é como se fosse aquele fogo da boca do fogão que ficou mais fraco. A gente vai colocar a mesma comida, mas ela vai demorar mais tempo para cozinhar. No corpo da mulher vai acontecer basicamente a mesma coisa. Ela vai comer a mesma coisa que antigamente, a mesma quantidade, porém o corpo não vai conseguir queimar tudo e vai acabar se acumulando em gordura. Além disso, com o passar do tempo, a gente também vai perdendo músculos. Isso é comum de acontecer nas pessoas mais velhas, mas tem uma taxa de normalidade, tem um ponto que é normal. Porém, com a perda de músculos, a gente também perde força. E sem força, a gente não consegue gastar energia, gastar caloria e a gordura acaba se acumulando. Por isso que várias mulheres dizem assim: eu nem tô comendo muito, não tô comendo mais e tô engordando. E isso é comum de acontecer, porque o corpo mudou. Mas a gente consegue mudar isso e daqui a pouco eu vou te falar como fazer. Esse acúmulo de gordura na sua barriga durante a menopausa também pode ser causado pela resistência à insulina. E o que isso quer dizer, doutora? A insulina, ela é responsável por pegar o açúcar do seu sangue e utilizar ele como energia no seu corpo. Se eu tenho uma resistência à insulina, eu não permito que ela faça a função dela no meu corpo. Esse açúcar ele vai ficar livre aí no seu corpo e vai acabar se acumulando como gordura, principalmente na barriga. Durante esse período é muito comum de acontecer mudanças no sono e no apetite da mulher. Infelizmente, a menopausa tem vários sintomas. Um dos principais deles, que as mulheres mais reclamam, é o fogacho, aquele calorão que vem principalmente à noite com muito suor. Isso aí acaba afetando diretamente o sono da mulher. Ela fica com insônia. Com o tempo, esse aí vai acabar gerando irritabilidade, estresse, depressão e ansiedade. Quando a gente está sentindo esse tipo de coisa, fica procurando alguma coisa para deixar a gente mais tranquila, mais calma, de forma rápida. E onde é que a gente encontra? Na comida gostosa, no chocolate, no bolo, no doce, mas infelizmente esse tipo de alimento tem muita caloria e acaba acumulando gordura no nosso corpo também. Essa gordura também pode ser consequência do sedentarismo, da falta de atividade física na vida da mulher.
Infelizmente, algumas mulheres chegam em uma certa idade e falam assim: ah, não, já tô velha para esse tipo de exercício, quando eu era nova não fazia, ou então quando eu era nova eu fiz demais, e acaba largando a academia, parando de fazer aquela caminhadinha que fazia antes, acaba deixando tudo para lá. Infelizmente, se eu não queimo caloria com o exercício físico, essa caloria fica aqui dentro de mim e a gordurinha acaba se acumulando também. Esse aumento de gordura, aumento do nosso peso, afeta diretamente a nossa autoestima e pode acabar gerando ansiedade. Você vai ver que engordou, vai ficar estressada, vai comer mais porque está estressada e acaba gerando um ciclo vicioso. Mas isso é bastante perigoso também. Existem dois tipos de obesidade, o tipo pera e o tipo maçã. No tipo pera, essa gordura vai ficar localizada na região do quadril e das coxas. Ela tem menor risco para você. No tipo maçã, a gordura está mais localizada na região da barriga e tem o maior risco de você ter doenças. E se você tem alguma dúvida sobre um assunto específico de saúde ou saúde íntima, eu vou te dar uma dica. Vai aí na barra de pesquisas do YouTube e coloca Doutora Vitória Oliveira mais o tema que você quer saber. Eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo especialmente sobre isso. É importante eu te falar aqui também sobre os tipos de gordura na barriga. Existe a gordura subcutânea, a gordura por debaixo da pele, aquela que geralmente a gente pega e aperta na barriga, nas coxas, no braço. Ela realmente é chatinha porque atrapalha muito a nossa estética, a nossa autoestima. É realmente aquela que a gente consegue ver e acaba atrapalhando a gente vestir uma roupa que quer. Também existe a gordura visceral, que é a gordura entre os seus órgãos. Eu costumo explicar de uma maneira bem fácil para as pessoas entenderem o que é a gordura visceral. Não tem quando a gente compra aquele frango inteiro no mercado que vem algumas vísceras dentro do saquinho? Pois é, a gordura visceral é como se fosse uma gordura dentro ali daquele saquinho. Ela está acumulada principalmente entre os rins, o fígado e o intestino. E apesar da gente não enxergar essa gordura, quando eu olho aí para minha barriga, ela é a mais perigosa. O aumento desse tipo de gordura entre os órgãos pode causar em mim pressão alta, diabetes, problema no colesterol, vai aumentar demais o seu colesterol. Isso aí pode gerar problemas cardíacos em você, até mesmo infarto, pode gerar gordura no seu fígado, AVC, câncer e morte precoce. Ou seja, apesar de não ser vista, esse é o tipo de gordura mais perigoso. Para a gente saber se a pessoa está com a gordura visceral aumentada, nós, profissionais de saúde, utilizamos vários parâmetros. Pode ser com circunferência abdominal, ou seja, o tamanho da sua barriga com uma fita métrica, com peso, altura e IMC. Também pode ser com a bioimpedância, que é quando você sobe numa máquina, ela dá vários valores para a gente precisa avaliar, ou com exames de imagem. Mas para você que está aí em casa, tem uma forma mais fácil que a gente costuma passar para explicar para as pessoas. Doutora, não consigo ir agora fazer uma consulta, uma avaliação. Tem como eu saber de forma fácil se eu tô com obesidade do tipo pera ou do tipo maçã em casa, se eu tenho muita gordura visceral? Tem como sim. A gente fez esses dois nomes, comparações populares, para vocês identificarem em casa. Primeira coisa, olha no espelho como é o biotipo do seu corpo, como ele realmente é. Se parece mais com obesidade do tipo maçã ou com a tipo pera. Outra coisa que você pode fazer é medir a circunferência abdominal. Vai pegar uma fita métrica, medir desde o umbigo, passar pelas costas e chegar no umbigo de novo, vai ver quanto que deu essa medida. Se ela deu maior do que 88 e você que é mulher, você tem um risco aumentado de ter muita gordura visceral e doenças cardiovasculares, doenças do coração que são bastante perigosas para você. Depois de aprender esse tanto de informação, chegou a hora de eu te falar como você vai fazer para vencer essa barriguinha da menopausa.
Primeira coisa é compreender que realmente durante a menopausa vai ter uma dificuldade maior de você emagrecer, mas não vai ser impossível. Tem muita mulher que chega nos 45, 50 anos de idade e acha que não precisa mais cuidar do corpo. Acha que essas mudanças que estão acontecendo são coisas da idade, que ela precisa passar por isso. Mas não é bem assim. Você precisa se sentir bem com o seu corpo em qualquer fase da sua vida, sem contar que não é só questão de estética, você também está cuidando da sua saúde. Outra coisa que você vai fazer que é super importante é acelerar o seu metabolismo, acostumar o seu corpo a queimar gordura de maneira mais rápida. E para isso, você tem 3 pilares para seguir. O primeiro deles é o exercício aeróbico intenso. O que é isso, doutora? É a bicicleta, o funcional, a corrida. Você pode fazer 2 vezes por semana, tá ótimo. O seu corpo ele vai cansar, vai queimar caloria muito mais rápido e você vai conseguir perder peso mais rápido também. Fazer exercício com bicicleta tem se tornado cada vez mais comum hoje em dia. Era uma coisa que a gente realmente fazia somente para se locomover, ir de um lugar para o outro de bicicleta. Mas as pessoas estão utilizando tanto para emagrecer, também como um hobby. Tem a opção do spinning na academia, que é uma aula grupal, onde tem música, tem várias pessoas com alto astral lá em cima e você pode começar ou terminar o seu dia assim. Mas também pode fazer a bicicleta, o ciclismo na rua, que também tem ficado muito comum hoje em dia. É algo que você pode colocar o seu fone de ouvido ou até mesmo ir escutando a natureza, vai te deixar muito mais relaxada e vai te ajudar a perder peso também. Outro pilar super importante é a musculação. Tem muita gente que acha que somente a caminhadinha, o exercício aeróbico intenso vai ser suficiente para emagrecer. E realmente a pessoa perde bastante peso, mas precisa conservar os músculos do corpo e deixar eles cada vez mais fortes. E é na musculação que você consegue isso, puxando peso na academia. Ah, e detalhe, na musculação não é só para construir músculo não, tá? Você também perde gordura fazendo os exercícios na academia, porque lá você se esforça, gasta caloria e perde os quilinhos também. O outro pilar para você aumentar o seu metabolismo é consumir proteínas nas quantidades certas. Ela vai ajudar a proteger o seu músculo enquanto você elimina a gordura e também ajuda na saciedade. Você não vai querer ficar comendo toda hora. Você vai encontrar proteína nas carnes, no ovo, no frango e até mesmo no suplemento, aquele famoso whey protein. Mais um passo que você vai seguir para ajudar a eliminar essa barriguinha é focar na qualidade dos alimentos que você come. Primeira coisa, consumir mais verduras, frutas, legumes e fibras. Principalmente as fibras dos alimentos integrais, como aveia, pães integrais, sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, chia, gergelim, porque esse tipo de alimento aí vai ajudar a você absorver todos os nutrientes dos alimentos que você come e também ajudar na sua saciedade. Você provavelmente já percebeu que quando comeu uma fruta, quando estava com fome, passou 15, 30 minutos você estava com fome de novo. Isso, inclusive, vale para mim. Eu sempre digo, não adianta comer só fruta. Mas aí que vem o pulo do gato. Você deve utilizar esses ingredientes integrais para aumentar o tempo de saciedade. Coloca uma colherzinha de chia, de aveia ou de semente, seja de gergelim, de semente de abóbora, porque isso aí vai aumentar o tempo que esse alimento fica no seu corpo. Você não vai ficar com fome tão rápido. Em relação às frutas, tem outra dica super importante. Tem muita gente que acha que tomar o suco da fruta é a mesma coisa que comer ela natural, mas não. Quando você come ela natural, é somente uma fruta. Para fazer o suco, você precisa de 2
ou 3 frutas. Isso aí, mesmo que seja uma fruta natural, essa fruta tem muita quantidade de açúcar, pode aumentar a quantidade de calorias e aumentar o seu peso também. Infelizmente, quando você faz o suco da fruta, também pode coar esse suco e perder toda a fibra que tem nele, que é justamente o que a gente quer para aumentar a sua saciedade. Você também vai aumentar a quantidade de gorduras boas na sua alimentação, com peixes, abacate, azeite e castanhas. Mas calma que não é para exagerar também. Tudo em excesso faz mal, mesmo a gordura boa. Outro passo que você vai fazer é cortar os carboidratos ruins ou pelo menos diminuir, que são encontrados no pão branco, no arroz branco, tudo que é feito com farinha branca, as massas, os bolos, os doces e até mesmo os refrigerantes e sucos industrializados, aqueles que vêm de caixinha. Todos esses alimentos, até mesmo aqueles que não são doces quando você come, ele se torna açúcar dentro do seu corpo. E infelizmente o açúcar em excesso se torna gordura, se acumula em gordura aí dentro de você. Infelizmente, o açúcar ele é um problemaço para o seu corpo inteiro. Ele pode, inclusive, ser o causador de uma bagunça na sua periquita e te gerar infecções, como a candidíase e a vaginose bacteriana. Não fique aí achando que é só a gente que gosta de açúcar, não. O fungo e a bactéria também amam. As pessoas pensam que quando a mulher já tem uma certa idade, não tem mais nenhum problema na sua região íntima, mas não é assim que acontece. Se você tem hábitos ruins, tudo isso pode vir em qualquer idade. Mas para isso eu tenho a solução. O Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de maneira bem fácil, prática e com vídeos como você deve cuidar da sua periquita dentro da sua casa e evitar qualquer tipo de problema. Inclusive saber quando você está com algum problema e como tratar ele. O link está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse e venha aprender comigo. Você também vai diminuir a quantidade de cortisol do seu corpo. Esse é o famoso hormônio do estresse. Se você está muito estressada, pode afetar na distribuição de gordura e também aumentar o risco de você ter mais gordura visceral. E tem coisas simples do seu dia a dia que você pode fazer que vão diminuir o seu estresse, como dormir bem, praticar atividade física, pode ser até mesmo uma caminhadinha. Você vai fazer respiração guiada, tem vários vídeos no YouTube que ensinam como fazer isso, e até mesmo buscar um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer de verdade, que faz você esquecer dos problemas do seu dia a dia. Tem uma coisa que as pessoas esquecem que faz muito bem também e ajuda a emagrecer. É você cuidar da saúde do seu intestino. O intestino é responsável por absorver todos os nutrientes que você come no seu dia a dia, inclusive das fibras e das proteínas que ajudam na sua saciedade. Dentro do seu intestino existem algumas bactérias que ajudam ele a funcionar direitinho e você pode dar uma forcinha para esse intestino começando a consumir esses tipos de bactérias. São alguns probióticos, a gente encontra em suplementos ou então em alguns alimentos, como iogurte natural, kefir e até mesmo aqueles leites fermentados que vêm no potinho. Outra coisa bastante importante é você parar de consumir antibióticos desnecessários. Claro, não estou falando para você parar de tomar antibiótico se o médico te receitou, mas tem gente que tem mania de tomar antibiótico por qualquer coisa, seja por uma dorzinha de garganta ou uma febre que teve. Infelizmente, o antibiótico ele mata bactérias, tanto as ruins quanto as boas também. Eu posso acabar consumindo esse antibiótico e matar as bactérias que ajudam o meu intestino a funcionar. Ou seja, use os antibióticos somente se tiver indicação e pelos dias que foram recomendados. Você também precisa aprender a controlar os comportamentos compulsivos. A gente sabe que realmente durante a menopausa a mulher fica com os hormônios todos desregulados. Isso aí pode causar uma alteração no humor dela. Ela fica mais irritada, mais estressada, tudo é mais à flor da pele, chora por tudo e realmente ela pode buscar uma comida mais gostosa, com mais caloria, para ajudar a controlar esses sentimentos.
Porém, infelizmente, isso aí pode acabar acarretando nesse ganho de peso. Para você conseguir controlar isso de verdade, vai precisar saber qual é a causa de base, o que está causando esses gatilhos em você. Provavelmente vai precisar de psicólogo e, em alguns casos, de medicação para controlar essa compulsividade alimentar. Infelizmente, algumas mulheres que ganharam bastante peso durante a menopausa, elas começam a buscar algumas dietas milagrosas. Para de comer determinada coisa que comia antigamente. O mais comum é o arroz, tira o arroz de uma vez e quando ela volta a comer, começa a ter uma compulsão alimentar, comer até mais do que ela comia antes. Isso é muito pior. Também tem a questão de que se você fizer uma dieta radical, restritiva demais, ao invés de perder gordura, você perde massa muscular. Realmente, na balança você vai estar emagrecendo, porém colocando em risco a sua saúde, porque a gordura está ficando, mas o seu músculo está indo embora. E você precisa do seu músculo para caminhar, para o seu corpo funcionar bem no dia a dia. Você também precisa ter uma estratégia alimentar. Muitas mulheres sabem como se alimentar bem, mas não sabem a quantidade. Quanto que tem que ser de arroz, quanto que tem que ser de feijão, quanto de proteína, quanto de salada e infelizmente acaba pecando nessa quantidade. Às vezes ela come demais ou come de menos. Isso aí você vai conseguir com o apoio de um nutricionista ou um nutrólogo, porque eles realmente vão saber calcular quanto que você deve comer de cada nutriente de acordo com as necessidades do seu corpo e evitando também os picos de insulina. Explicando de uma maneira bem fácil, bem rápida, o que é esse pico de insulina. É quando eu como uma grande quantidade de comida, seja de açúcar ou de farinha branca, e aí o meu corpo precisa liberar muita quantidade de insulina para dar conta desse tanto de açúcar aí para ele não ficar livre. O problema é que depois desse pico de insulina, essa grande quantidade de insulina, o açúcar abaixa demais e vem aquele cansaço, a fome vem mais rápida e se torna esse ciclo vicioso. Eu vou comendo cada vez mais e aí vai aumentar o meu peso também. A fórmula para emagrecer não muda, é você comer menos do que gasta. Você precisa focar na qualidade dos alimentos ao invés da quantidade. Porque às vezes, se o alimento for bom, você pode comer até mais. E depois dessas dicas valiosas, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde. Outra coisa bastante importante é você manter os gatilhos mentais ativos, sempre se lembrar o porquê que você está fazendo essa restrição. É porque você quer ter um corpo mais esbelto e também permanecer com saúde até o fim da sua vida. Reforce a sua motivação todos os dias. Tem uma coisinha simples que você pode fazer, é espalhar algumas frases motivacionais na sua casa. Também vai comemorar cada vitória, cada gramazinha que você perde aí na balança, um dia que você disse não ao doce, que conseguiu ir para a academia, fazer a sua atividade física também vai ajudar bastante. Você também vai definir metas, mesmo que sejam metas ousadas. Coloca um prazo. Vou passar 15 dias sem comer doce. Vou passar 15 dias indo na academia sem falhar nenhum dia. E você pode também buscar pessoas para fazer os desafios. Isso aí vai mexer com a sua vida, te dar uma motivação a mais. Você também vai comer com atenção plena. O que quer dizer isso? Sem nenhum tipo de distração na sua frente. Tem muita gente que tem mania de comer com o celular na mão, na frente da televisão, às vezes não presta nem atenção no que está comendo, a quantidade que está comendo. Quando vê a comida já acabou, ela nem percebeu que encheu, que está satisfeita. Isso aí vai aumentar o risco da pessoa repetir, vai ter excesso de comida e, infelizmente, excesso de peso também. O que você vai fazer então? Deixar o celular lá longe, desligar a televisão e o máximo de distração que você tiver vai ser conversando com as pessoas que estão na mesma mesa que você. Porque isso aí vai te dar consciência do que você está comendo e também do quanto você precisa comer para se sentir satisfeita.
Você também precisa manter a constância pelo tempo suficiente. O emagrecimento saudável, ele precisa de você fazendo o passo a passo, todos os dias, um degrau de cada vez para ele dar certo. A consistência, ela vence a frustração. Não adianta pensar que em 2, 3 semanas você vai conseguir perder 5, 6 quilos de uma vez, porque isso daí não é de maneira saudável, é só na cirurgia que você consegue isso. E às vezes nem na cirurgia, né? Então, mantenha esses hábitos por alguns meses, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Você colhe o que planta. Você também vai evitar as soluções mágicas, que é aquilo que as pessoas vendem falando que você vai emagrecer de maneira muito rápida, como suco detox, enzimas, massagens, suplementos, cápsulas. Isso aí pode até ser uma ajuda, uma complementação para o seu emagrecimento, mas o emagrecimento de fato só acontece com mudança na alimentação e a prática de atividade física diária. Assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para você saber quais são os melhores exercícios para emagrecer na menopausa.